Meus amados, a paz do Senhor, um bom dia. Lição de número 6 é a nossa lição de hoje da nossa escola bíblica dominical, dia 10 de maio de 2020. Quero convidar os irmãos para iniciarmos fazendo uma oração ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, onde mais uma vez estaremos compartilhando, Senhor, a Tua palavra com o Teu povo, e pedimos que nos conceda, Senhor Deus, a Sua graça, a Sua bênção, espírito de revelação e de sabedoria para assimilarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas na manhã desse dia. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Quero parabenizar todas as mães nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, um dia em que as famílias deveriam estarem juntas, abraçarem suas mães, contudo dentro dessa condição totalmente. Eu sei que muitos filhos não poderão abraçar suas mães, e é um momento bastante delicado, mas contudo eu sei que a ternura e o carinho no coração dos filhos estará sempre presente, especialmente nesse momento de dificuldade. Abraços não poderão ser dados como os filhos costumam dar em suas mães. Que Deus abençoe todas as mães e que as misericórdias do Senhor sejam abundantes na vida de todas as mulheres que receberam essa tão nobre missão, que é precioso, que é o dom da maternidade. A nossa lição de hoje tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a condição espiritual dos gentios sem Deus, comparado à condição dos judeus anteriormente, diante dos privilégios e benefícios de serem descendentes de Abraão, o homem escolhido por Deus. E aqui nós vamos compreender a grandeza da misericórdia de Deus para com os gentios, a bondade de Deus para com os gentios quando nos inclui nesse plano maravilhoso da salvação. A condição dos gentios sem Deus. Nosso texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Outrora sem Deus, verdade prática, outrora sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Nossa leitura bíblica, Efésios 2, versículo 11 e 12, Romanos 4, versículos 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A nossa introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação.
estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. É importante a gente estudar essa condição anterior a respeito dos gentios para a gente compreender a grandeza daquilo que Deus fez por nós. Aqui para nós, depois de tantos anos, milênios já decorridos, não tem tanto peso esta palavra no sentido da compreensão que teve para os primeiros que a ouviram, tanto os judeus quanto os gentios. Os judeus tinham aquele sentimento de exclusividade, Era um povo que entendia os privilégios com Deus como algo exclusivo deles, Era um povo exclusivista. E os gentios que conheciam os judeus, a maioria dos que conhecia a religião dos judeus, sabia que eles eram tratados assim, como indignos de participar de todos os privilégios do culto, da adoração, que um judeu podia desfrutar. Então, a gente compreendendo essa verdade, que foi ensinada por Paulo, que foi a base do seu evangelho, os maiores conflitos que ele enfrentou exatamente dentro dessa condição da inclusão dos gentios no plano divino, E com relação à circuncisão, sendo esta a primeira questão a ser discutida em um concílio da igreja. Então, são questões seríssimas no início do cristianismo, essa questão da prática da circuncisão. Com o passar do tempo, a circuncisão passou a ser usada para designar a questão dos descendentes de Abraão e os gentios, que eram chamados de incircuncisão, um termo usado para designar essa condição, essa divisão da humanidade em duas classes: os circuncidados, os descendentes de Abraão, e os incircuncidados, ou circuncisos e incircuncisos. Era a designação usada pelos filhos de Israel. Isso já desde o Antigo Testamento. O próprio Davi chamou o gigante Golias de incircunciso filisteu. Algo que designava a questão da aliança de Israel com Deus através do selo da circuncisão. Então, quando a gente estuda sobre este assunto dentro da perspectiva do contexto em que ele foi desenvolvido, a gente passa a entender tudo aquilo que Deus fez por nós, Tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós estávamos totalmente distante dessa realidade, de aproximação com Deus, e a gente vai compreender onde é que a gente chega, As declarações de Paulo é muito forte, por isso que ele foi muito perseguido pelos judeus. Ele chegou a declarar que nos tornamos descendentes de Abraão. Não é uma afirmação qualquer. Isso, sendo ouvido pelos judeus do primeiro século, causava uma revolta terrível, porque eles tinham de fato aquele sentimento de exclusividade. E quando essa exclusividade é removida, quando Paulo coloca os gentios em igualdade com os judeus, aquilo é uma ofensa terrível, Aquilo é de fato uma blasfêmia, para os judeus, que escutava Paulo dizer que Deus colocou judeus e gentios em uma situação de igualdade. Então vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre esta questão da circuncisão. Chamados incircuncisão. Como eu disse, o termo é usado para designar os gentios, assim como a circuncisão era usada para designar os judeus, Até no Novo Testamento, a questão da designação de que Pedro era apóstolo da circuncisão e Paulo apóstolo da incircuncisão. Paulo chegou a dizer que Pedro recebeu um ministério voltado
para a circuncisão, um ministério voltado para os judeus, e Paulo recebeu um ministério voltado para os gentios, usando essa expressão incircuncisão, né? Para você entender essa questão da designação incircuncisão, que é uma referência dada ao povo que não pertencia, né, à descendência de Abraão, e todos eles eram chamados incircuncisos. Não importa a nação que pertencesse, né? Não sendo da nação de Israel, eles eram chamados incircuncisos. Se algum estrangeiro quisesse ser admitido na nação de Israel, era necessário ele passar pela circuncisão, né? Para se nacionalizar, para se tornar parte da comunidade de Israel, ele tinha que ser circuncidado. Tão importante era esse símbolo, esse selo da aliança entre Deus e Abraão. Chamados de circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. São uma realidade sempre presente. No Novo Testamento a gente vê isso de forma clara, né? A aversão que os judeus tinham aos gentios nesse sentido de considerá-los excluídos, né? Excluídos de tantos benefícios que eram restritos e dados aos judeus. O conceito de circuncisão, vamos ver aqui do conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aquela pele que cobre a extremidade do pênis era tirada como uma pequena cirurgia, e aquilo era o selo, né, da aliança entre Deus e Abraão. Abraão, quando falou com Deus e Deus orientou a respeito da circuncisão, diz que ele se circuncidou a si mesmo e circuncidou toda a sua casa, né? Nós vamos ver isso aqui. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Deus escolheu essa pequena cirurgia no órgão genital masculino como selo do pacto, da aliança feita com Abraão e com os seus descendentes. Deus havia orientado Abraão que todos os seus descendentes deveriam serem circuncidados ao 8º dia, como selo externo, visível da aliança entre Deus e Abraão. Deus poderia ter escolhido qualquer outro símbolo ou figura, mas Deus escolheu algo que tivesse um significado interessante e também tivesse uma questão prática envolvida nisso. Deus sempre faz as coisas dentro de uma questão prática também. Há estudos que dizem que a circuncisão previne certas doenças sexuais. Então aqui há uma questão prática também nessa ação de Deus, né? Há uma questão prática. O povo de Israel foi um povo que Deus estabeleceu quando os tirou do Egito, tantas leis que regiam a questão da moralidade do povo, mas nas leis existia também leis relacionadas à questão de higiene, à questão do cuidado sanitário da própria comunidade, para que eles pudessem manter livres das doenças, das pestes e tantas coisas. E a circuncisão se coloca dentro dessa categoria de prevenção também, dentro deste aspecto prático. Logicamente que essa não é a finalidade maior quando Deus orienta Abraão a praticar a circuncisão. Na verdade, ela tem como finalidade
ser o selo do pacto, né? Um selo do pacto. E para mostrar também o valor e o significado deste pacto, as implicações desse pacto, ele é um pacto de sangue, né? Um pacto de sangue, um pacto com implicações sérias, um comprometimento entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. Tanto há aqui comprometimento de Deus com Abraão, como tem que haver comprometimento de Abraão com Deus e também com seus descendentes, que haveriam de abraçar esta aliança e seguir este selo, né, como sinal do pacto entre Deus e Abraão. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Tem uma relação com a santificação, especialmente que é feita dentre os membros do corpo humano, feita no órgão genital, que é o instrumento da busca da satisfação sexual, que é um dos instintos mais veementes no ser humano. E Deus coloca no órgão genital masculino o selo da sua aliança, do seu compromisso com Abraão e com seus descendentes, para que eles pudessem lembrar, que a vida tem que ser santificada em todos os seus aspectos, e que se o selo está nesta área do corpo humano, é preciso entender que Deus exige pureza sexual, pureza nessa área e em todas as áreas da vida. Uma das áreas mais difíceis da questão da santificação e da pureza é na área sexual, porque não está ligado apenas à questão da prática sexual em si, mas está ligado à concupiscência, aos desejos, que inclui todos os aspectos do nosso ser, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E aqui nós temos esse significado religioso da circuncisão, que tem a ver com a santificação. Se há de fato uma capacidade de santificar essa área da vida, as outras áreas elas se tornam mais fáceis de serem santificadas, porque o instinto mais forte no ser humano é o instinto da sexualidade, mais do que o instinto da fome, mais do que o instinto da sede. Por isso que há pecados tão grosseiros na história humana e na nossa sociedade atual ligada à questão da sexualidade, que Deus, de forma bem sábia, se utiliza de um selo e o coloca nos membros do corpo que tem uma relação com a questão sexual. A circuncisão do coração é o nosso terceiro ponto, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus eram apenas físicos e realizados por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Nós temos aqui essa questão da condição dos gentios, que são chamados incircuncisão, são chamados incircuncisão pelos judeus, e nós vemos que havia de fato um plano de Deus, uma intenção de Deus de incluir os gentios, no seu plano maravilhoso. Os judeus, eles se orgulhavam de tudo aquilo que tinham, a aliança, o pacto da circuncisão, as promessas, a revelação das escrituras, e todas essas coisas eram motivo de orgulho por parte dos judeus. Nós temos isso em Romanos,
capítulo 2, versículo 17, onde Paulo diz assim: mas tu que tem por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, e conheces as suas vontades e provas coisas excelentes, sendo instruído na lei, confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas, instruidor dos nestos, mestres de crianças, e que tens a forma da ciência e da verdade. Todas essas coisas que os judeus desfrutavam os levavam a ter um sentimento de superioridade com relação aos outros povos, porque na verdade eles foram privilegiados, né, com a revelação divina, com os profetas, com aqueles que transmitiram a eles os oráculos divinos. Eles na verdade tinham todos esses privilégios. No capítulo 3, versículo 1, Paulo fala da vantagem dos judeus, quando diz assim: qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Ele diz: muita em todo sentido. Aí ele aqui alista alguns privilégios. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. São os privilégios que os judeus alcançaram da parte de Deus. Agora Paulo chega a dizer aqui que um sinal externo, que uma cirurgia numa parte do corpo não é garantia, né, de aceitação diante de Deus, quando ele está aqui pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Você vai perceber que Paulo usa aqui uma expressão talvez que chocou os judeus, que deixou os judeus profundamente irritados, porque agora ele diz que de fato os gentios são circuncidados, sem que tenham se submetido àquela cirurgia sangrenta. Eles foram circuncidados, todos eles. Paulo chama os gentios agora de circuncisos, não mais incircuncisos. Aquela designação dada pelos judeus é removida por Paulo aqui, é removida por Paulo. Ele diz que os que recebem a Cristo, eles são circuncidados, não numa circuncisão externa, não num sinal externo, num ritual, vivido pelo judeu, aos 8 dias de idade, mas uma circuncisão no coração, no interior, algo mais profundo, algo com maior significado do que a própria circuncisão na carne. Paulo enaltece, Paulo coloca a circuncisão dos gentios como uma circuncisão muito mais significativa, porque se a circuncisão tira apenas um pequeno pedaço da pele que cobre a extremidade do pênis, a circuncisão praticada por Deus no coração humano tira a impureza dele interiormente, o lava, de uma forma completa. Se a circuncisão tem os seus aspectos preventivos, nesse sentido, a circuncisão feita no coração nos previne contra o domínio do pecado, contra todo o poder que o pecado exerce contra as nossas vidas. E essa é uma circuncisão feita no coração, não uma circuncisão, um ato externo. Aqui há uma palavra interessante para nós, porque a verdadeira vida se processa dentro de uma ação internalizada de Deus no ser humano, não em aspectos superficiais, estereotipados, mas acima de tudo em uma ação interior. É muito fácil você carregar consigo alguns sinais, algumas aparências, como os judeus carregavam a circuncisão, e isso lhes dava uma segurança absurda, mas que na verdade eles não tinham compromisso, em se viver de fato a verdade daquela aliança. Por isso que aqui em Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer no versículo 25, a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei,
Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, porém, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, não será a incircuncisão considerada como circuncisão? E se a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei, não julgará a ti que pela letra a circuncisão não julgará a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas o é judeu o que não é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo agora chega a uma afirmação que é muito chocante, porque agora ele trocou as coisas aqui. Ele chamou o judeu de incircunciso e chamou os gentios que se convertem a Cristo, que recebem a regeneração, de circuncisos. Trocou totalmente a posição. Aquela situação que os gentios sofreram a vida toda antes de Jesus vir, que eram ser tratados como incircuncisos, excluídos e rejeitados, agora o apóstolo Paulo afirma que claramente em Romanos capítulo 2, que os gentios que se convertem e obedecem a Deus agora são circuncidados, são circuncidados. E os judeus que desobedecem a Deus e não se submetem à sua vontade agora são incircuncisos. Trocou. Imagina só os judeus tendo que ouvir essa afirmação do apóstolo Paulo, de dizer que os gentios que agora são convertidos ao cristianismo é a verdadeira circuncisão, e os judeus que perseguem o evangelho, que desobedecem a Deus, agora são incircuncisos. É forte essa afirmação que o apóstolo Paulo faz, por isso ele era odiado, perseguido, e havia no coração dos judeus um desejo de morte contra este homem que faz tais afirmações a respeito dos judeus, né, que eram excluídos. A afirmação de Paulo aqui é terrível para os judeus. Vocês são incircuncisos. E diz que agora os gentios são os descendentes de Abraão, descendentes pela fé, por aqueles que caminham nas mesmas pisadas de Abraão, né? De algo realizado não pela mão humana, mas por Deus, né? A quem pertence todo o louvor. É assim que o apóstolo Paulo declara aqui na carta aos Romanos a respeito dos gentios, a respeito desse pacto da aliança, né, da aliança com os gentios. Então ele está dizendo aqui, olha, essa simbologia toda, esse ritual todo aí de vocês, essa aparência na carne, essa cirurgia de nada vale se não houver compromisso com Deus. Aplicando isso para a nossa realidade, contextualizando essa verdade ensinada por Paulo aqui, a gente pode entender que há tanta gente que professa a fé, mas não vive de acordo com aquilo que professa. Há tantas pessoas trazendo consigo a designação evangélica, né? Sou evangélico, sou evangélica, que é triste, né? A gente contemplar tanta nomenclatura, né? Sem comprometimento com viver o evangelho, né? São apenas fachadas, né? São apenas propaganda falsa. Os judeus faziam toda uma propaganda em torno da circuncisão, quando Deus já os havia declarado como indignos, né? Indignos de participarem, né? dos benefícios divinos trazidos pelo Evangelho, né? Se orgulharam tanto, mas deviam perceber que a vida do povo de Israel sempre foi uma vida em que Deus sempre fiel e eles sempre infiéis à aliança, o compromisso, o pacto feito com Abraão, muitas vezes foi mantido de pé pelo comprometimento de Deus com o seu amigo Abraão. Ele declarou isso muitas vezes,
que não desfez a aliança e o pacto por causa do seu amigo Abraão e por causa de si mesmo, do seu nome e da sua fidelidade. Que embora que eles tivessem tanto orgulho de estar em aliança com Deus, Deus tantas vezes disse para eles que eles não permaneceram na aliança, não permaneceram no pacto, não foram obedientes. Muito pelo contrário, Deus reclama e diz: o meu nome foi blasfemado entre as nações por causa de vós, porque vocês não permaneceram na minha aliança. E por não permanecerem na aliança e por fracassarem tão horrivelmente, foi que Deus usou os profetas dizendo que no futuro faria uma nova aliança com os descendentes de Abraão. O que eles não sabiam que na verdade essa nova aliança incluiria uma descendência que não seria segundo a carne, uma descendência que não viria apenas nessa questão carnal, nessa questão da descendência carnal de Abraão, mas Deus já havia falado disso. Por causa do fracasso dos judeus. A história do Antigo Testamento é a história do fracasso dos judeus em se submeter à aliança feita com Deus, em obedecer à aliança. É a fidelidade de Deus sendo elevada ao mais alto nível por conta da infidelidade dos filhos de Israel. E Deus fala desse fracasso deles: vocês não permaneceram na minha aliança. O meu nome é blasfemado todos os dias entre as nações por causa de vós. E os profetas anunciaram isso o tempo todo, a respeito do fracasso do povo judeu em não permanecer na aliança. Então Deus os profetas disseram que ia incitar o ciúme de Israel com os gentios. Que maneira mais especial do que esta de incitar o ciúme dos judeus, do que colocar os gentios na posição em que os judeus ocupavam, descendentes de Abraão, circuncidados, porque Paulo chama os judeus, chama os gentios aqui convertidos de descendentes de Abraão. Agora eles são os que verdadeiramente são circuncidados, não na carne, mas circuncidados no coração. Todas essas declarações são confirmação das profecias, daquilo que Deus havia falado através dos profetas, que haveria de citar o ciúme de Israel por causa dos gentios. Gentios que agora entra em uma aliança com Deus, em uma aliança que inclui os gentios que eram excluídos, desprezados, rejeitados, tratados como incircuncisos, e agora estão incluídos neste plano maravilhoso de Deus. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Toda aquela estrutura dos judeus está sendo desmontada com a vida do Evangelho, e isso incomoda eles, profundamente incomoda eles. O que incomodou os judeus com a presença de Jesus em sua pregação, em primeiro lugar, o grande símbolo da religiosidade judaica, que era o templo. O templo era a coisa mais extraordinária na religiosidade judaica, e o Senhor Jesus olhou para aquele templo e disse que haveria de destruí-lo e reedificar outro em 3 dias. Outro templo, não seria aquele, seria outro templo que eles não compreenderam, que eles não entenderam, Aquela estrutura toda seria desmontada, não no aspecto físico, não haveria ali imediatamente, porque Jesus falou isso com referência à sua ressurreição. Ele disse que com a sua ressurreição, em 3 dias, se levantaria um novo templo. Agora o corpo de Cristo, o corpo de Cristo seria o novo templo, que é a igreja. Então aquilo foi desmontado profundamente, por Cristo, e aquilo chocou eles quando Jesus falou aquelas palavras, porque para eles aquilo era um motivo de orgulho. Os próprios discípulos de Jesus tinham no templo um motivo de orgulho.
Eles olharam para o templo e disseram: olha, Senhor, que estrutura maravilhosa, que coisa linda o templo, né? Talvez com toda aquela expectativa de que, como os profetas falaram, o templo estava muito ligado ao reino do Messias, e o templo estava muito bonito, tinha sido ampliado por Herodes, ornamentado, o templo era muito lindo. Então Jesus desmonta aquilo. Agora vem os apóstolos, estão desmontando toda essa estrutura, todos esses símbolos importantes, todas essas coisas, através da pregação do Evangelho. Aquilo deixa eles profundamente irados, porque agora não era só o templo. Ele foi apedrejado porque falou também com relação à inadequação da permanência daquele templo como centro espiritual, como lugar onde Deus ficava circunscrito em sua manifestação, né, à humanidade, e Estevão foi apedrejado por causa disso. Agora nós temos aqui os apóstolos ampliando essa questão, entra aqui a questão da circuncisão, e dentro da própria igreja existem judeus convertidos que ainda tinham muita dificuldade de entender essa questão, né, de entender a falta de importância para aquilo ser praticado pelos convertidos gentios, né? Eles tinham dificuldade. Daí vem um concílio para tratar disso, se era para os gentios se submeter à circuncisão ou não, se isso tinha importância ou não, e o Espírito Santo orientando os apóstolos guia, né, a se desprender daquilo, se desprender de toda aquela estrutura limitadora. Os apóstolos tiveram dificuldades. A princípio eles se concentraram muito em Jerusalém, iam às reuniões no templo, ainda porque eles eram judeus, eles tinham acesso a tudo isso, eles tinham liberdade para transitar naqueles lugares. Então havia toda essa liberdade, e eles tiveram dificuldade para ir se desprendendo, e o Espírito Santo era quem tinha que conduzir as coisas desta forma, mostrar que o Evangelho estava se ampliando para alcançar, né, de fato, não só judeus, mas como gentios. Mas isso não foi algo feito pela vontade dos homens, foi algo feito pela vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus. Então chega-se à conclusão no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, que a circuncisão não é algo para ser praticado, porque na verdade os gentios já são circuncidados no coração. Essa é a grande verdade, para que não desse a permissão deles serem nunca mais chamados incircuncisos, não ser chamados incircuncisos, porque na verdade havia uma circuncisão espiritual. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o segundo ponto, irmãos, nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estaveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa. Uma vida sem Cristo. Cristo era, né, para os judeus, o tão esperado descendente de Davi para reinar sobre Israel. Essa era a visão do povo judeu com relação a Cristo. A palavra Cristo significa o ungido. E na esperança dos judeus, Cristo era algo exclusivamente dos judeus. Cristo era algo para os judeus, né? Algo para os judeus. Era o descendente de Davi que viria para reinar sobre Israel, né? Então, para eles, Cristo era propriedade exclusiva deles. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, que é antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Os judeus, né, sendo chamados por Deus, eles, a princípio, especialmente no Antigo Testamento, eram mais exclusivistas do que já no tempo do Novo Testamento, porque eles tinham um trabalho de proselitismo no Novo Testamento, que era levar, né, a mensagem do judaísmo, né, por todas as terras.
Então, aqui no Antigo Testamento, eles eram profundamente exclusivistas, né? A revelação era para eles, o profeta era para eles. Você acha por que o profeta Jonas teve uma dificuldade terrível de levar a sua mensagem para os ninivitas? Eles achavam que aquele povo não merecia ouvir nada da parte de Deus. Um povo bárbaro, cruel, não tinha dignidade nenhuma para ouvir, né, uma mensagem enviada por Deus. Jonas era nacionalista demais, né, tudo para Israel, era aquela visão nacionalista. O patriotismo de Jonas é uma coisa absurda, né, porque ele acha que, na verdade, os seus inimigos não mereciam ouvir nada da parte de Deus. Então, se naquele tempo era assim, quando nós chegamos no Novo Testamento, né, Paulo falando aqui a respeito da condição anterior dos gentios, é que eles estavam sem Cristo, sem uma revelação, sem uma percepção, né, de Cristo Jesus. E isso nos tornava profundamente empobrecidos, porque todos os tesouros de Deus estão escondidos em Cristo. Sem Cristo o homem não tem nada. Já que as Escrituras dizem que todos os tesouros da sabedoria divina e das riquezas insondáveis de Deus estão escondidos em Cristo. Quando a gente descobre Cristo, a gente descobre os tesouros de Deus. Então os gentios viviam uma vida miserável, pobre, né, sem Cristo no mundo. E por isso se entregava a todas as práticas religiosas impróprias, né, as práticas religiosas do paganismo, porque a necessidade espiritual está latente, né, no coração de todo ser humano. Ele tem essa necessidade espiritual, ele vai canalizar isso para alguma direção. E os gentios sem Deus, sem noção da verdadeira revelação divina, eles canalizavam essa necessidade espiritual para atividades religiosas dentro do paganismo, imoralidade, e todo esse comportamento desenfreado, né? Uma vida sem Cristo é uma vida que não tem limites, né? É uma vida que não encontra de fato, né, uma razão, né, de significado da vida de forma alguma. Separados da comunidade de Israel, uma vida sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Se dependesse dos judeus, os gentios continuariam numa vida sem Cristo, já que para eles Cristo era um ungido para ser rei em Israel e beneficiar os filhos de Israel. Assim que eles pensavam. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, nos diz uma coisa a respeito disso. Ele veio para o que era seus, uma referência ao povo judeu. Mas os seus não o receberam. E aí diz: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Feitos filhos de Deus. O profeta Oséias diz assim: chamarei meu povo, aquele que não era meu povo, né? Falando a respeito dos gentios. Assim era a vida, né, dos gentios antes do Evangelho, sem Deus, sem Cristo, agora separados da comunidade de Israel, né? Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Os judeus, com essa percepção do exclusivismo, olhavam para os gentios, né, com desprezo por não terem sido alvo de tão grandes bênçãos, né, de serem chamados de povo eleito de Deus, o meu povo. Deus chamava Israel de seu povo, eu os escolhi, eu os chamei. O próprio Deus falando com eles disse: olha, vejam aí se existe algum Deus que tenha feito o que eu fiz, né, de escolher para si um povo. As nações escolhem os seus deuses, Deus escolhe a sua nação. O Deus poderoso escolheu um povo para si, né? Essa
Essa é a grande verdade. Essa escolha dava a Israel um sentimento de ser superior, né? Um sentimento de exaltação por conta de que era uma nação escolhida por Deus. E quanto a estar separado de Israel, é estar nessa condição de privação de todas essas bênçãos prometidas, né? Agora, eles precisavam se lembrar de uma coisa, que mesmo no Antigo Testamento, Deus já dava um sinal de como faria as coisas, incluindo os gentios no seu plano. Isaías 42, versículo 6, o profeta Isaías falando a respeito da vinda de Jesus, 42, 6, ele diz assim: eu, Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Deus incluindo os gentios já no seu plano soberano, no seu plano grandioso de salvação. Ainda no capítulo 49, versículo 6, ele diz assim: diz ele, por pouco é que seja meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel, também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Mesmo nos dias antigos, Deus já dava sinal do que haveria de fazer, só que Israel nunca compreendeu, nunca entendeu. Quando os apóstolos começaram a pregar e a incluir os gentios como sendo alvo dessas promessas divinas, eles ficaram revoltados. E os apóstolos sabiam que Deus já havia falado, que os gentios estavam incluídos nesse plano. Luz para os gentios. Jesus seria luz para os gentios. O apóstolo Paulo, sendo judeu, se dedicava tanto, em toda cidade que chegava a procurar primeiro os judeus. Mas de tanto ser perseguido, ele disse, né, que de agora em diante estaria se dedicando à pregação para os gentios. Porque no início de seu ministério, de suas viagens missionárias, ele tinha essa dedicação, né, amando a sua nação. Mas os judeus rejeitaram tanto a mensagem do evangelho que ele disse: agora eu parto para os gentios. Daí vem o surgimento das igrejas exclusivamente de gentios, compostas de gentios, né? Vai surgindo igrejas e mais igrejas, e aí com o passar do tempo, já no final do primeiro século, a igreja já era mais de gentios do que de judeus. A igreja era composta mais de gentios do que de judeus. A igreja cresce no mundo, os descendentes espirituais de Abraão crescem de uma tal forma que a igreja tem esta configuração, né, de ser mais de gentios do que de judeus. E isso deixa, né, cada vez mais os judeus incomodados, né, de que Deus estivesse fazendo tal coisa, sem que eles compreendessem que Deus já havia dado sinal, né, de que Deus ama a humanidade como um todo e que Israel deveria ser um sacerdócio de Deus para as nações do mundo, que eles não foram, né? Se ligaram muito à questão da exclusividade, sem perceberem que eles deveriam ser a luz para os outros povos, deveriam ser de fato um sacerdócio de Deus para as nações do mundo. E eles perderam esse privilégio. Nas parábolas de Jesus conta tanta parábola com relação à rejeição dos judeus e à inclusão de um novo povo, que irritava eles. Jesus conta a parábola da vinha e dos vinhateiros, né, que não deram no seu tempo o fruto que deveria dar para o seu Senhor, e o Senhor mandava os servos, e eles matavam os servos sem que desse retorno nenhum para ele. E os servos aqui é uma referência aos profetas. E por fim, Deus enviou o seu próprio filho, né? E aí eles mataram o filho também, querendo se apropriar da vinha, querendo reter tudo aquilo que Deus tinha para eles mesmos. E aí Jesus disse assim: o que fará o Senhor daquela vinha? Matará esses infames e pegará a sua vinha e vai dar para outro povo, né, que deu o seu fruto no tempo próprio. Esse outro povo é a igreja. Deus tomou a vinha de Israel e entregou para a igreja, para que a igreja dê o seu fruto no tempo próprio. E a igreja vem frutificando na terra porque ela não trabalha dentro da percepção do mérito humano, mas trabalha pela força da graça operante de Deus no coração, pela capacitação do Espírito Santo.
que age nela, que não está apenas atrelada a símbolos, atrelada a tradicionalismo, a questão de nomenclatura, mas a verdadeira igreja de Cristo está profundamente enraizada numa experiência interior de vida com Deus, acima de tudo, né? Não se arroga apenas em títulos, né? De forma alguma, não é essa questão exterior, como o judeu alegava, como Jesus muitas vezes censurou. Vocês têm a aparência, vocês se vestem de uma tal forma que passam uma espiritualidade, mas são sepulcro caiados, estão sujos por dentro. Então, que a circuncisão que a gente tenha seja dentro do coração, esta limpeza interior, né, que brota de dentro para fora, que não tenhamos apenas a infelicidade de carregar conosco o nome de cristão, apenas um título, mas acima de tudo um comprometimento com a nossa profissão de fé, que seja o nosso compromisso para além de uma mera profissão de fé, de um símbolo religioso. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. É uma outra afirmação que Paulo faz, né? De que a igreja agora é a verdadeira herdeira de todas as promessas. O povo de Israel perde esse privilégio, perde essa condição de serem herdeiros, né? Quando você lê a carta aos Hebreus, ele vai dizer que nós somos herdeiros das promessas de Deus e essa herança já é nossa, porque o testador já morreu, já deu a sua vida e já estamos em uma experiência de desfrute dessa herança, mesmo que seja ainda em uma pequena parcela daquilo que nós vivenciamos aqui e agora, como Paulo chama de experimentar o poder do mundo vindouro, ou já ter o Espírito Santo como selo da herança eterna. Contudo, nós já estamos desfrutando dentro de uma pequena parcela, né, como um penhor que nos foi dado desta herança. Os judeus se orgulhavam de serem herdeiros e agora uma afirmação mais forte ainda: somos descendentes de Abraão, somos circuncidados e agora nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Deus tinha prometido, né, para Abraão. Aquilo que tem abrangência, né? Tem a abrangência com relação aos gentios. Lógico que há promessas de Deus exclusivamente feitas para o povo judeu que nós não podemos reivindicar. Alguns crentes às vezes lêem o Antigo Testamento, encontram promessas referidas aos judeus e reivindicam para si. Algumas promessas com relação ao reino, com relação a algumas coisas que Deus prometeu para a vida do povo judeu, né? Mas há coisas grandiosas e bênçãos inclusivas nas quais eu e você fomos incluídos de forma tão gentil e maravilhosa por Deus, porque estávamos assim. A descrição é essa: gentios separados de Cristo, da comunidade de Israel, a lei ou as promessas, a aliança, toda essa condição, né? Toda esta condição que Paulo nos apresenta aqui era a nossa condição anterior, e nos tornamos participantes de tudo quanto Deus tem, porque nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Terceiro ponto: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo.
desprovidos de esperança. Esperança aqui não significa que um ser humano sem Deus não tenha alguma esperança. Tem, mas espera por quê? E espera em quem? Espera uma esperança totalmente abalável, totalmente frágil, né? Porque às vezes esperam só nesta vida. Estão esperando uma vida melhor, estão esperando alguma coisa que lhes traga alguma alegria passageira. Isso não é esperança. Por isso que, chegando à conclusão de que uma pessoa que não tem a esperança em Deus, na verdade ele não tem esperança. Por isso que diz, sem esperança. Porque não importa qual é a esperança que você tem, de uma vida melhor, de um casamento bem sucedido, de uma vida profissional bem sucedida, todas essas coisas são esperanças humanas, que perecem. A palavra de Deus diz que a esperança em Cristo é uma esperança inacessível, uma esperança incorruptível, uma esperança que não murcha, uma esperança que não desfalece. Quantas pessoas tiveram esperança que murcharam? Esperaram por alcançar, muitas vezes, uma formação profissional, um emprego, mais dinheiro. De repente, quando alcançaram isso, perceberam que todo o brilho daquela esperança murchou diante da realidade do alcance disso. A nossa esperança, ela não murcha. A nossa esperança é incorruptível. Então, chegando à conclusão que uma pessoa que tem esperança só nesta vida, é como disse Paulo, é o mais infeliz de todos os homens, porque na verdade, na conclusão de tudo é que ele não tem esperança, porque a nossa esperança não está nessa vida, a nossa esperança está em Cristo e para a eternidade. Quando a Bíblia faz referência à esperança nesse sentido, usando o artigo de forma definida, a gente estamos falando da esperança que Deus deu para a humanidade que deposita a sua fé e a sua confiança em Cristo. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, e por isso não tinha em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Gentios sem esperança. Eles tinham esperança, mas esperança perecíveis, esperança que murchavam, como eu disse. E a verdadeira esperança é a esperança das promessas de Deus relacionada à vida eterna. Essa é a verdadeira esperança. Essa esperança é chamada nas Escrituras como âncora firme da alma, que penetrou até o interior do véu, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso indica que a nossa esperança está ancorada em Cristo, na presença de Deus. Nós não estamos aqui à deriva, nós não estamos aqui largados neste mar das incertezas, das dúvidas, porque nós estamos aqui, mas estamos agarrados à corda da esperança, da âncora que está firmada em Cristo Jesus, Nós não estamos aqui largados ao casuísmo, nós não estamos aqui largados ao fatalismo, nós estamos aqui ancorados na esperança. Há uma esperança firme, que é comparada com esta âncora da alma, Cristo segura lá a âncora e nós seguramos aqui na corda desta âncora que nos dá firmeza para a gente continuar vivendo nesta vida, porque sem esperança o homem não vive. Sem esperança a vida vira uma melancolia, a vida vira de fato um fatalismo, perde todo o sentido. Sem esperança a vida perde o sentido, tudo se torna de fato uma coisa horrível de se viver. É a esperança que nos dá a alegria de saber que em meio ao caos, à dor, ao sofrimento,
em meio às experiências de morte, nós sabemos que temos uma esperança viva, né? Uma esperança viva. Para Deus nos dar a garantia dessa esperança, Cristo ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais ver a morte, para que a gente pudesse viver em esperança e não em desespero. Como é viver sem esperança, sem Deus neste mundo? Deve ser uma experiência angustiosa, terrível, terrível. Por isso que Deus nos tem dado a esperança, que vem por conta de suas promessas. Deus nos fez promessas para que a gente tivesse esperança, né? Deus nos fez promessas para que a gente tivesse esperança. Sem Cristo, né? Sem esperança, o homem vive de forma profundamente angustiosa neste mundo. Sem Deus no mundo. Nosso último ponto do terceiro ponto. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. A palavra diz que Deus se apresentou para um povo que não chamava por ele, né? E isso é chocante para os filhos de Israel, que Deus tenha se revelado para aqueles que não perguntavam por eles. Você pode dizer assim, então, antes de Jesus vir, né, todos os gentios foram desgraçados. Há muitos gentios que foram alcançados. Mesmo no Antigo Testamento há pessoas de fé, né? Abraão foi chamado por Deus, mas ele se encontrou com Melquisedeque, que não era da sua família e que era sacerdote do Deus vivo. Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. E quantos gentios não demonstraram fé e confiança em Deus, mesmo não sendo da descendência de Abraão? E os sinais de que os gentios seriam incluídos neste plano, Deus já dava desde o Antigo Testamento, né? Que ele haveria de incluir os gentios no seu plano de salvação. A expressão sem Deus no mundo, né, não significa que eles eram irreligiosos. Eles tinham religião, eles tinham práticas religiosas, mas não ao Deus vivo, né? Não ao Deus vivo. Por conta disso, eles viviam sem Deus no mundo. A expressão viver sem Deus é viver sem a comunhão, sem um relacionamento com Deus, porque sem Deus ninguém vive. Essa é a grande verdade, sem Deus ninguém vive. Paulo, pregando em Atenas, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele diz que nele todos nós vivemos, existimos e nos movemos. Não importa quem é o ser humano que vive nessa terra, se é uma pessoa de bem ou se é uma pessoa de mal, que vive praticando mal. Quem banca a existência do ser humano na terra é Deus. A vida é mantida por Deus. Então todo ser humano, na verdade, nesse sentido mais ampliado de dependência da provisão divina, todo ser humano vive, na verdade, em Deus, né? Porque Deus é o mantenedor da vida. Agora, que viver sem Deus significa que espiritualmente estão separados de Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Assim eram os gentios. Essa é a definição final de tudo, né? Depois de estar separado de tudo, Paulo chega à definição mais terrível e dizer: estava sem Deus no mundo. Estava sem Deus no mundo. Estava sem um relacionamento correto com Deus, sem conhecimento de Deus. Embora que eles já estivessem incluídos no plano divino e não tivessem consciência disso, né? Deus já tinha falado no Antigo Testamento que os gentios seriam alcançados, mas eles nem sabiam disso, nem compreendiam que Deus já olhava para eles, que Deus os amava, que Deus os amava de uma forma tão grandiosa. Eles não sabiam, mas Deus já falava através dos profetas, né, que os gentios seriam incluídos neste plano maravilhoso
de Deus. Então, estar sem Deus é estar nessa condição de não poder se relacionar com Deus, ou estarem mortos em delitos e pecados. Não significa que eles vivem independente de Deus. Ninguém vive independente de Deus. Não há um só ser nesta terra que vive independente de Deus. Todas as coisas que existem nesse universo dependem de Deus. Então, estar sem Deus significa não se relacionar com Ele espiritualmente por conta que estarem mortos. Mas que todo ser existe em Deus. Esta é a grande verdade das Escrituras. Que Deus abençoe os irmãos. Que todos tenham um Dia das Mães abençoado, um Dia das Mães em paz. Que a graça de Deus permaneça sobre a vida dos irmãos e de suas famílias. Que Deus abençoe ricamente os nossos irmãos. Ontem para mim foi um dia de muita consternação, né? Estive recebendo a notícia lá do interior do falecimento do nosso amado irmão Monteiro, né? Uma pessoa que a gente tem um grande carinho, né? Me lembro tantas vezes de chegar na sua casa e ser tão recepcionado com tanta alegria e poder orar juntos e ver a sua alegria, né? E ver sua satisfação na presença de Deus. Mesmo quando estava lá e quando a gente ia lá, sempre era uma casa que a gente gostava muito de ir visitar. Então eu quero transmitir aqui os meus sentimentos, um abraço, né, para a irmã Noemi e para toda a família que está vivendo essa experiência difícil, né? Mas o nosso irmão está guardado com Cristo, né? Ele dormiu no Senhor para ser acordado pelo Senhor no tempo determinado por Ele. Dormiu na esperança, né? E vai acordar para receber a sua herança. Que Deus abençoe toda a família, console o coração dos irmãos que estão passando por esse momento difícil. Eu sei que toda a igreja, né, está vivenciando esse momento difícil. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez poder aqui compartilhar, Senhor Deus, a tua palavra. Abençoa todos os irmãos que nesta manhã reservaram esse tempo, Senhor, para estarmos juntos. Que o Senhor lhes conceda graça e entendimento para que possam, ó Deus, caminhar nesta vida de forma agradável diante de Ti. Que o nosso viver, Senhor Deus querido, esteja de acordo com a nossa profissão de fé. E assim, meu Pai querido, eu te louvo e te agradeço por esse momento e te peço em nome de Jesus que nos dê um dia abençoado, um dia das mães felizes. Abençoe todas as mães, Senhor, neste dia, que elas tenham saúde e paz. Pai Celestial, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados, como os irmãos veem, nós ainda temos muita revista aqui, ó, de todas as faixas etárias, certo? Os irmãos que quiserem nos ajudar, adquira a sua revista, tá certo? Porque isso aqui é um material que não só lhe ajuda na hora da escola dominical, mas que você guarda em casa para pesquisa, seus estudos, né? Então é muito importante você ter em casa conteúdo bíblico que vai lhe ajudar, né, no seu crescimento espiritual, tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Um bom dia a todos, irmãos.